Bem, primeiro, boa tarde a todos aí, o pessoal que está entrando. Temos aqui pessoas, temos alunos, tá, Clóvis? Temos pessoas externas que eu estou vendo aqui, Sim, temos professores, pessoas da indústria, então é um evento aberto excelente, para todo mundo, tá? excelente. Bem, o nosso palestrante de agora aqui, né, a nossa quinta palestra da Semana da Automação, é o Clóvis Aparecido Paulino, né, e ele é da empresa AMTK, né, a MTK Energia, depois ele vai falar um pouquinho mais aí da parte dele. Ele possui mestrado, né, em Engenharia Elétrica pela USP, né, pela Poli da USP lá em São Paulo, e graduação em Engenharia Elétrica pela FEI, né, e pós-graduação em Sistemas Empresariais pela Universidade Paulistas, licenciatura plena em Matemática, e atualmente é gerente da MTK Energia Soluções de Energia, né? Uma empresa que trabalha no ramo de energia, no ramo de telecom, né? No ramo de infraestrutura, e é uma honra ter ele com a gente aqui, né? Ceder o tempo dele para a gente poder fazer esse bate-papo. O pessoal que está nos assistindo aí, né, que está acompanhando a gente, é um bate-papo, tá? Não é uma apresentação formal, então Sim, fiquem à vontade para ou mandar no chat aqui as perguntas que vocês quiserem, ou levantar a mão aí e abrir o microfone e fazer a pergunta pelo microfone, tá bom? A hora que vocês quiserem aí, pode interromper a gente, sem problema nenhum, tá? Clóvis, queria que você falasse um pouquinho aí do seu currículo, da excelente. MTK, o que vocês Tá. fazem, enfim. Está todo mundo me ouvindo, então? Vamos, Tá. tranquilo. Bom, excelente, né? Bom, eu já estou no setor de automação, né? Como um todo aí, já há uns 35 anos, 34 anos mais ou menos. Bom, eu sou formado em engenharia elétrica pela FEI, como você mesmo disse, né? E eu também lecionava em colégios técnicos, né? Desde o segundo período da engenharia. Bom, depois que eu me formei como engenheiro, continuei lecionando também e fiz lá o mestrado na USP, né? Eu lecionei algumas faculdades técnicas, inclusive na USP também, e alguns colégios técnicos também. Bom, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar como engenheiro de desenvolvimento na Citel, Sistema de Telecomunicações, há muito tempo atrás aí. Eu era engenheiro de desenvolvimento de hardware e de software. Né? Tem todo um software lá que era feito pela Alemanha, um hardware que era feito pela Alemanha, aí você tinha que interagir com as placas, né? Entradas analógicas, entradas digitais, tinha que criar essas placas e interagir com esse sistema alemão. Né? Esse foi o primeiro emprego. Engenheiro de desenvolvimento. Depois eu passei pela Toledo, na indústria de balança, automação em dosagem e pesagem, né? Toledo, indústria de balança. Depois foi Forma Computadores, era um sistema de computadores para desenvolver as impressoras a laser, né? Que é para concorrer com o HP naquela época, né? Aí depois veio o Plano Collor. Aí no Plano Collor eu já estava lecionando na FEI, Faculdade de Interlagos e tal. E eu resolvi passar para a área comercial na Forma Computadores. Comercial dos sistemas elétricos, né? Bom, depois eu fiquei 19 anos na ESIL, sistema de... Aí já na ESIL, mais sistemas elétricos para distribuidoras, transmissoras e geradoras de energia elétrica, né? Então, onde eu atuei muito, né? Por exemplo, vamos pegar uma Chesf, que é nosso cliente hoje, uma Eletropaulo, que tem 8 mil aproximadamente consumidores de energia, né? Mas, abrindo um parênteses, eu queria só dar eu não sei o que o pessoal está ouvindo, né? Então, o sistema nosso elétrico, né? Ou seja, no Brasil nós temos aproximadamente 9 mil geradoras, entre grandes e pequenas, sendo que a maior hoje seria Itaipu, né? Que a gente tem todo aquele acordo com o governo do Paraguai, né? De trazer atenção, ou seja, trazer transmissão, trazer atenção para cá. E aí o elo de comunicação com o Paraguai seria Furnas, né? A nossa empresa brasileira, e a Copel, né? Por último agora. Então o que acontece? A tensão ali chega até o interior aqui de São Paulo, né? Tem uma parte que é transmitida em 700 kV VCC e outra parte que é de 345 e 500 kV, que é em AC, né? Depois, ou seja, toda essa energia, né, ela vem distribuída aqui para complementar aquilo que a gente precisa no Brasil. Bom, nas geradoras mais importantes também, uma outra que é importante que é brasileira, a Belo Monte, né, que está lá no Pará, e tem o Linhão, que foi construído recentemente, né? Até aqui Araraquara, parece que é Araraquara a cidade, né? A cidade que onde vem a distribuição.
Esse linhão, com a construção desse linhão, começou a se sanar aquelas dificuldades de falta de energia em determinado tempo, né, em determinado local. Vocês estão lembrados do apagão. O que acontece? Existia muitas geradoras que não estavam integradas no sistema, né? E não estando integrada no sistema, provocou aquilo lá, a falta de energia. Então, hoje eu acredito que, se faltar energia, não vai mais ser por falta de linhões, né, que construíram várias linhas. Hoje nós estamos com mais ou menos 160 mil quilômetros de transmissão, né, ou seja, linhas transmissoras, para poder interligar a matriz energética, né? Ou seja, todas as geradoras, seja eólica, hidroelétrica ou solar, está conectada, né? A maioria já está conectada na linha de transmissão, né? Então, normalmente, é isso que faz com que não tenhamos falta de energia. O que a gente está tendo agora, o problema da falta de energia agora, é que nós, mais ou menos, 65% ainda é hidrelétrico, né? Ou seja, a gente tem a própria Itaipu, que eu acabei de falar, a Belo Monte, né? Tem a usina de Ilha Solteira e outras aí, menores também. O que acontece? O setor, a distribuição hidroelétrica, ou seja, as hidroelétricas, tem esse problema de falta de chuva, né? Então, nós dependemos de 65%, né, dessa energia, né? E começou também, agora de um certo tempo, né, após muitos estudos, né, as eólicas e as solares, né? E as de biomassa também, com a porcentagem bem menor. A dificuldade da aerogeradoras são pelos equipamentos, né? Ou seja, eles são caros. Então, dependendo da potência que você vai gerar, você faz uma analogia, ele é muito mais caro do que quase 3 vezes mais caro o quilowatt-hora gerado, né? Em relação ao hidroelétrico. Só que a gente tem uma tendência, né? O mundo inteiro está sabendo disso, nós precisamos, sim, partir para solar, né? Ou seja, as fotovoltaicas e as eólicas, que são as geradoras. Por que disso? Porque é considerado uma geração sustentável, que não agride o meio ambiente, né? Não agride o meio ambiente. Bom, isso aí da geração é isso. Bom, transmissão. Nas transmissoras, nós temos aqui as maiores, né, do Brasil. Tem a Eletronorte, que é uma das maiores, segunda maior é a Chesf, e depois tem as outras, CETEP, tá, né? E nós temos aproximadamente umas 18 transmissoras, né? Porque hoje você gera, então você gera lá, por exemplo, em 13.8. Você tem, seja elétrica, nas hidrelétricas, mais ou menos, você gera normalmente 13.8. Aí você tem que fazer uma elevação para transmitir, né? Então, para quem não sabe, né, você gera lá em 13.8 e você eleva para transmitir, por exemplo, até 69, 34,5, né? E você insere na rede isso daí, né? Então, as transmissoras hoje são 18 aproximadamente, né? Das maiores que eu falei, seria, né, Furnas, CETEP, de novo, né? Furnas, CETEP, tem a Furnas, CETEP, as maiores. E aí, hoje a CETEP é a ISA CETEP, né? Que ela foi nacionalizada, né? Foi nacionalizada. Ou não, foi privatizada. Bom, das geradoras, o que acontece? Vou falar um pouco da distribuidora, né? Transmissão, legal. Bom, na transmissão, o que acontece? O que nós fornecemos para transmissão lá na empresa? A transmissora normalmente tem as subestações lá, 345 kV, 500 kV, e entre elas existe lá as torres de transmissão, né? Normalmente essas torres têm uma certa distância conforme o padrão, né, o padrão da transmissão. E tem todo um cálculo que é feito, né, entre a distância entre as torres, E aí tem aquele vão de proteção de energia, ou seja, todo o vão tem que, embaixo ali do vão, tem que ser reservado por questão de proteção 60 metros. Então, vocês imaginam, né, 60 metros de largura ao tamanho de 160 mil quilômetros, né, de transmissão que a gente tem. Então, esse espaço não pode ser construído nada embaixo, tem toda uma proteção ali, né? Seja que ele esteja passando dentro de cidade, seja passando em roças, né, em áreas rurais. Então, olha só, 160 mil quilômetros vezes 60 metros, né, de largura, que é a proteção. Bom, para os equipamentos na linha de transmissão, normalmente a gente fornece para a subestação os relés de subestação, né, aqui pela MTK, os relés de subestação, dentro
nós fornecemos então, o oscilógrafo. O que é o oscilógrafo? O oscilógrafo, para a linha de transmissão, na subestação de transmissão, então você normalmente coloca um no fim da linha, o outro no começo da linha. Esse oscilógrafo é um equipamento que ele é o dedo duro da proteção da transmissão. O que acontece? Se de repente acontece um blackout, né, esse oscilógrafo, esse equipamento tem condições, através do centro de operação, porque ele fica online, né, monitorando a linha de transmissão. Então, se de repente acontecer um blackout agora, então ele grava exatamente 5 milissegundos antes, 5 milissegundos depois, naquela região onde aconteceu o evento, a falta. Né? E dali, para os cientistas, ou seja, os engenheiros de proteção, analisarem e chegarem até para saber quem é o culpado e o que aconteceu, o que foi, qual outro equipamento que não tenha funcionado para que ocorresse essa vamos dizer, essa falha, né? É um blackout, por exemplo, entende? Bom, é isso aí, né? Equipamento de proteção, é isso aí que é interessante, linha de transmissão. Por exemplo, vamos pegar a CETEP. A CETEP, ela tinha lá 200 quilômetros de transmissão, numa época, 400 kV. E o que acontece? A linha era nova, né? Essa linha de transmissão era nova, esse pedaço era novo. E aí, quando chovia, de repente entrava em curto. O sistema desligava, né? Por proteção, o sistema desligava. Aí foram ver, fazendo estudo, o que acontecia? Existem os isoladores no decorrer da linha de transmissão, né? Os isoladores. Esses isoladores, quando chovia, não chovia com muita intensidade, formava o barro dos caminhões que estavam passando ali, né? A poeira do caminhão, né? A poeira da terra, com a neblina da chuva, ou seja, com um pouco de chuva ali, formava um barro e virava curto-circuito. Então, ou seja, aí foi feito um estudo, né? E eu até estava participando desse estudo, depois eu não acompanhei mais. Mas existia um projeto que a gente estava oferecendo para a CETEP, era um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Uma vez que desligava, então eles tinham que sair lavando os isoladores. Imagina, o isolador está a 100 km, 50 km, tal, tem que sair lavando o isolador, entendeu? Para que o sistema voltasse. O que acontecia? Se a chuva fosse muito forte, ele lavava, depois secava, voltava de novo. Porque o sistema é automático, né? Ele desliga para proteção, exatamente proteção. Né? E aí, quem estava ali fazendo essa análise? O oscilógrafo que está ali, né? Porque dentro das subestações você pode colocar o oscilógrafo e tem todos os outros equipamentos, por exemplo, os relés de proteção, tem lá o disjuntor de entrada, tem lá a chave seccionadora, né? Então, todos esses equipamentos podem ser monitorados e nós fornecemos a monitoração para esses equipamentos, ou seja, aqui na MTK Energia. Bom, na distribuição. Bom, então, uma vez que tem as geradoras, né, que pode ser eólica, solar, hidrelétrica, você tem a transmissora, então, essa transmissora traz para a distribuidora de energia. Nós temos aproximadamente hoje 63 distribuidoras de energia no Brasil, né? As médias aí que todo mundo conhece. Eletropaulo, Celesc e tudo mais. Com a compra do setor privado, agora diminuiu. Mas, ao todo, antes da compra, vamos pegar a Neoenergia, por exemplo. A Neoenergia comprou a Electro, comprou Coelba, né? E foi comprando. Enel comprou a Eletropaulo, comprou Celg e foi comprando. Então, ao todo, existia 63, né, distribuidoras e hoje deve estar a quantidade menor, né, pela compra dessa privatização que teve e compra. Né? Por exemplo, a CESP. A CESP, em São Paulo, ela era geradora, transmissora e distribuidora. Aí ela foi dividida, né? Ela foi dividida em Eletropaulo, que é a Grande São Paulo, Electro, que cuida de 223 municípios, a Eletropaulo cuida só da Grande São Paulo. Só para você ter uma ideia, a Eletropaulo ela tinha aproximadamente 2 anos atrás, 8 milhões de consumidores. 8 milhões de consumidores, a Eletropaulo, né? Aí a CEMIG, ela é geradora, transmissora e distribuidora. Então, ela tinha mais ou menos, a quantidade de consumidores é mais ou menos igual da Eletropaulo, né? Aí temos a distribuidora grande também do interior de São Paulo, que é a CPFL. A CPFL ela distribui energia aproximadamente para 400 municípios no estado de São Paulo, né? E mais 50 municípios no Rio Grande do Sul, né? CPFL.
e ela tem um pedaço de subtransmissão também. Bom, o que nós fornecemos para distribuidoras? Para distribuidoras, nós podemos fornecer ao todo, né? Desde religadores até os switches, que são os principais. O principal produto nosso hoje é o switch, né? O que é o switch? O switch vai dentro ali da subestação para fazer toda fazer toda a conexão com o centro de operação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a CPFL, a Eletropaulo, por exemplo. Então, ela tem lá 130 subestações de distribuição. Então, ali dentro, você tem toda uma lógica, né, com relés, e onde vão esses switches para fazer a comunicação, né? Então, você tem lá as remotas, tem lá os disjuntores, né? E a gente coloca lá esses relés, fazendo todo um estudo, né, para colocar esses switches. O principal switch que a gente fornece hoje é Ruggedcom, né? Então, Eletropaulo, nosso cliente desses switches. E como é que funciona? Cada subestação tem que se comunicar com o centro de operação, né, que eles escolhem, a própria Eletropaulo. E esse centro de operação, ali dentro, então ele fica olhando em cada dessas 130 subestações, normalmente tem um SCADA, né, esse SCADA que está no centro de operação, que comunica com essas subestações. E aí nós entramos, né, nessa parte de comunicação com switches e fazemos a automação do pátio da subestação, colocando os relés, né, interagindo relés com todas as remotas, né, normalmente coloca-se também as remotas, né. É isso. Dentro da distribuição, eu poderia falar mais também. Bom, mercado, para os meninos. Professor, quanto tempo falta aí? Clóvis, nós temos mais 20 minutos aqui, pode seguir. Excelente. Bom, eu vou falando mercado, né? Mercado para, por exemplo, eu tinha falado com o professor aí, nesse momento a gente estava precisando de 2 engenheiros de TI ou técnicos de TI para telecomunicação. Por quê? Nesse momento, ou seja, a gente ganhamos uma proposta, uma concorrência na Chesf para interligar as 90 subestações. Foram 230 switches, né? Onde eles estão sendo instalados lá na Chesf em 90 subestações. Então, isso gerou uma demanda nós precisamos contratar aí 18 técnicos, entre engenheiros e técnicos, né, que estão nesse momento fazendo a instalação lá. Essa instalação, então, 220 suítes, espalhado no Nordeste inteiro, em 90 subestações, né, comunicando com o centro de operação da Chesf. E o que é o centro de operação? Existe lá o SCADA, né? Então, cada suíte desse que está na subestação lá, X, ele tem que comunicar com o centro de operação, né, tem todo um protocolo para essa finalidade. 61850, DNP3, né? Os protocolos entre, não só na Chesf, como em toda a distribuição e automação, né? Como toda automação, seja transmissão, geração, né? Por exemplo, a geradora, ela tem lá o SCADA dela, né? Que vai fazer a leitura das máquinas que estão gerando. A transmissão, então ela tem um centro de operação também das subestações de transmissão, né? Também. Que mais? Bom, na distribuição, voltando um pouco para a distribuição, o mercado, como é que é? Para o pessoal de TI, que eu percebo é o seguinte, em todas as fases que teve ruim no país, esse mercado sempre tem vaga para trabalho. E, por exemplo, nesse momento, está faltando esses engenheiros de TI. No geral, hoje, o TI é o que está mais sendo solicitado, né? Os engenheiros ou técnicos de TI, né, para trabalho. Por exemplo, eu estava vendo uma análise aqui, 700 mil vagas no Brasil e tem 350 mil só técnicos. Então, está faltando essa quantidade. Inclusive, 2 vagas estão conosco lá, né, na NTK Energia, né? O que é mais importante falar um pouco com vocês? Bom, voltando de tudo isso, é o seguinte, então a gente tem mais ou menos 9 mil, né, usinas entre grandes e pequenas, 18 transmissoras e 63 distribuidoras, né, no Brasil, que foram aí compradas. Então, vamos dizer que esses compradores de agora, né, estão comprando. Então, um comprou 3, outro comprou 4, então não me recordo ao certo, né, essas 63 em quais, só me recordo dos grandes compradores. Enel, né, Neo Energia, que é espanhola, Enel é italiana, Neo Energia italiana, perdão. Enel é italiana, Neo Energia espanhola, e tem mais outro grupo lá, Equatorial, não me recordo quem que é, né, comprou algumas distribuidoras aí também. Então, essas 63 né, foram distribuídas. E o mesmo acontece por exemplo, com a geração. Foi privatizada e chineses compraram, por exemplo, a Ilha Solteira. Chama-se CTG.
Então, a Ilha Solteira, as usinas da Ilha Solteira pertenciam à CESP. Foi privatizada e a CTG chinesa ganhou. Vamos pegar a CPFL também. CPFL, 70% é capital chinês. Os chineses chegaram, né, compraram 70% do capital da CPFL, sendo que ela atende 400 municípios, né, e tem aproximadamente 500 subestações, né, no estado de São Paulo. Bom, aí o que mais que eu poderia falar? Que é importante, né? Setembro. Uma experiência que eu tive lá quando eu trabalhei em 2 usinas da fotovoltaica. O que é importante? A eólica é mais cara do que a fotovoltaica. Só que, importante, tanto, as duas são energias renováveis, né? Ou seja, ao longo do tempo não prejudicaria o meio ambiente, né? A não ser a eólica, que talvez, né, se não estiver trabalhando direito, pode prejudicar, sim, o meio ambiente, às vezes, mas muito pouco. E a mais limpa possível hoje seria a solar, né? Solar. Bom, então, até fiz um resuminho, olha. A hidráulica, nossa, Brasil, hidráulica, 65%, né? Hoje, 10,5% com gás natural, mas gás natural, gás tem problema, né? Problema porque, né, hoje, ou seja, gera lá o efeito estufa, né? Então, ou seja, não seria bom. 8,2% biomassa, 6,9% só solar e eólica, né? Ainda 4,1% carvão, né? E 2,6% nuclear. Nuclear, a gente tem lá Angra 1, Angra 2 e Angra 3 que está sendo construída, né? Ou seja, teoricamente, ela não poluiria. O problema dela é o lixo atômico que ela gera. E esse lixo provoca, vocês viram aí no passado, né? Tem lá o césio, lá provoca problemas de saúde gravíssimos, né? Então, o que sobraria hoje para a gente, né, seria a eólica mesmo e solar. Então, na eólica, uma experiência que eu tive. Então, perdão, eólica não, a solar, a experiência que eu tive. Na solar, existe a norma 482, né, pela ANEEL, né, toda, ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa 482 começou a surgir já aí há 6, 7 anos atrás, de tal forma que você poderia mesmo como sendo um consumidor, poderia gerar, ou seja, criar a tua mini usina com solar, né? Então, o que acontece? Essa 482 estabelece lá as normas para criar usinas, né, até 5 megawatts. Por quê? Acima de 5 megawatts é leilão, ou seja, os pretendentes, o governo lança o leilão, os pretendentes ganham o leilão e ele tem que construir a usina solar aí em 2 anos, entendeu? Então, por exemplo, eu trabalhei nessa usina lá, chama-se Malta e Angico, na construção dessas 2 usinas. Malta e Angico, da cidade de Malta, do Pernambuco, né? A empresa que ganhou aqui chamava-se Sequoia, então ela criou esse outro CNPJ para instalar. O que foi interessante, aprendizado dali. Era 2 usinas, uma do lado da outra, 63 megawatts, né? 63 megawatts total, 31 megawatts e meio cada uma, né? Uma usina do lado da outra. Ali tem todo, então, aquele estudo que vocês sabem, né? Você verifica a potência que você quer, faz o cálculo para ver a quantidade de placas solares, né? Que vão receber a irradiação e converter para o solar. E aí o que acontece? Que essa quantidade, esse número enorme de placas lá, você vai ter os inversores, né? Os inversores que pegam a tensão, né, de volt de pico e converte para alternada. Normalmente é isso. E o que acontece? Lá eram as 2 usinas próximas, teve todo um estudo, meio ambiente, faz até o estudo para verificar se vai gerar emprego. Além do ambiental, tem o socioeconômico também, tem o social, né, para se montar uma usina dessa, né? A cidade lá chama Malta, né? Só para você ter uma ideia, parece que tinha 5 mil habitantes, de repente já virou 30 mil habitantes lá, né? Gerou emprego, né? Então, essas 2 usinas, elas foram geradas, né? Elas foram construídas e quem ganhou esse edital que eu estava trabalhando lá foi a WEG. Então, só para você ter uma ideia, olha, a WEG vendeu para nós lá essas 2 usinas por 250 milhões e 500 mil reais. Olha só. Só que depois de instaladas, elas foram instaladas em fevereiro de 2017. Fevereiro de 2017. Só que ela foi comprada, né? Ou seja, o contrato surgiu em 2015. Olha só.
No primeiro ano, então, olha só, as duas usinas, 63 megawatts, foram compradas, né, pela WEG por 250 milhões e 500 mil. Só que, assim, quem ganhou essa concessão ia fornecer isso para o governo, fornecer essa energia para o governo por 25 anos. Mas imagina só a planilha lá. No primeiro ano, faturamento de 180 milhões. Então, ou seja, no segundo ano, 360 milhões contra 255, ou seja, 2 anos se paga a usina, o resto é lucro. Entenderam? Interessante, eu trabalhei nesse projeto, teve toda uma tratativa ali em cima. Qual foi a minha contribuição nesse projeto? É o seguinte, quando estava fazendo o estudo, todo o estudo ambiental, tudo, e a WEG ganhou a concorrência, né? Minha contribuição foi para verificar se os equipamentos, a hora que ligasse os equipamentos, se ia ter problema do fator potência, né? O fator potência lá, cosseno φ, tudo. Ou seja, aí nós combinamos nessa oportunidade que se ao ligasse o sistema e tivesse problemas com o fator potência, era de responsabilidade da WEG. E a WEG aceitou. No fim, quando ligou, não aconteceu nada. Então, foi 250 milhões, né? 250 milhões e 500 mil. Mas esse sisteminha custaria 4 milhões e meio. Então, se ela fosse assumir isso, também não era nada, né? Mas, no fim, ela não precisou assumir. E o sistema está funcionando lá, já ele está gerando, né, com toda a parte do sistema voltaico, 13.9, convertido para 69 kV. E esse 69 kV é inserido na área de concessão da Energisa, né, que a Energisa é uma das maiores distribuidoras hoje, porque ela está presente em 7 estados, né? São Paulo, Minas, né, não me recordo dos outros estados, mas São Paulo e Minas ela está presente. Então, ela tem mais ou menos umas 500 subestações espalhadas nesses 7 estados dela aí. Que a Energisa, ela é uma distribuidora. Então, ela comprou, ou seja, ela está comprando essa energia, né? Na verdade, não é comprando energia, né? Porque vocês sabem hoje, no Mercado Livre, o que acontece? Então, tem empresa lá, Coca-Cola. Coca-Cola gasta lá 30 milhões de energia por mês. Então, somando todas as Coca-Colas, né? Ou, sei lá, um local 10 milhões de energia por mês. Ele pode comprar energia direto da transmissora, né? Ele só paga o TUSD da linha de transmissão, né? Então, esse é o Mercado Livre. E aí tem aquele pessoal, as empresas um pouco menores, que é o mercado cativo, que até 500 kV, se ele consumisse até 500 kV, então ele não podia comprar no Mercado Livre. Mas até então eles iam mudar, baixar essa faixa, né? Mas até 2 anos atrás ainda não tinha mudado. Então tá isso. Mercado Livre, essas grandes empresas não são obrigadas a comprar da concessionária local. Ela pode comprar da geradora direto. E ela usa o meio de transmissão, né? Então ela paga uma taxa por isso, né? Então, por exemplo, a Copel está gerando lá no Paraná, e eu sou da Coca-Cola aqui, eu posso comprar energia da Copel lá do Paraná. Entende? Eu uso o meio de transmissão e pago a taxa por isso. Mas só que, às vezes, o valor do quilowatt-hora é tão barato que vale a pena comprar de qualquer lugar, né? Então, esse é o Mercado Livre, ou seja, as empresas que consomem até mais de 500 kW, né? Assim, potência, né? Sabe que o quilowatt é constante, mas aí você muda para quilowatt-hora, né? Dependendo do número de horas que você fica fica usando a energia, né? Bom, aí, ainda do sistema fotovoltaico, é interessante saber. Então, a 482 fala, as usinas até 5 megawatts, você pode fazê-las separadas, não precisa estar no telhado da casa, né? Imagina, o telhado da casa é potência pequena, consumo aí até, vamos dizer, R$500 por mês, até de R$500 por mês para cima, vale a pena fazer o sisteminha fotovoltaico, né? Se você gasta R$500 para cima, vale a pena colocar o sisteminha fotovoltaico. Um exemplo que eu tive aqui recentemente, tem um condomínio aqui próximo de casa, né? Eu conhecia lá o pessoal, eles estavam gastando R$11 mil na área comum de energia por mês. Aí vendemos o sisteminha para eles, hoje eles pagam 2.500 só. Ou seja, economizou-se, né? Economizou-se, foi feito o estudo, colocando as placas lá e tudo. Então, ou seja, 11 mil para 2,5. Então, eles estão, né, quase aí 85%, 90% de economia de energia. E assim ocorre, né? Nesse caso, as placas foram colocadas no telhado do condomínio, que é um condomínio lá de 380 salas, ele está no telhado, né? Mas vamos pegar aqui usinas maiores, de 5 megawatts, por exemplo, né, que é o teto, que elas saem rápidos. Você pode construí-las
em locais, numa região, por exemplo, tem um terreno, você vai lá e compra o terreno e constrói a usina de 5 megawatts. Né? Aí você pode distribuir essa energia até uma quantidade de CNPJs, ou fazer um aglomerado e, né, dividir essa energia com os investidores. Né? Então, começou a surgir muitas usinas pequenas, assim, de 5 megawatts. Por exemplo, o Banco Bradesco. Bradesco, a gente começou a fazer um estudo para eles em 2016. Eles gastavam quase 40 milhões de energia nas várias áreas, né? Nas 4 mil agências que eles tinham. Então, o que acontece? Várias áreas de concessão, né? Então, eles não podiam comprar energia no Mercado Livre, porque tinha várias áreas de concessão e uma agência pequena. Então, ela não consome até 500 quilowatts, né? Então, o que acontece? O estudo dele que a gente começou a fazer era o seguinte: estudar uma área de concessão para colocar um piloto de uma usina de 5 megawatts para que fosse feita essa experiência para só 240 agências. Né? E o estado que ganhou, porque tinha incentivo, foi o estado de Minas Gerais, onde a área de concessão é CEMIG. 2 fatores que ajudaram ali. Não é porque era a área de concessão da CEMIG, porque a energia lá é cara, e a CEMIG até aceitou que se instalasse lá. Tem toda uma dinâmica, né? Por exemplo, a área de concessão da Eletropaulo. Você já instalou as placas e tudo mais, tem todo um protocolo, né? Uma documentação que você tem que fazer. E aí, normalmente, às vezes, a concessionária dificulta isso. Né? Só que hoje, toda concessionária de distribuição também está vendendo o seu sistema de distribuição, né? Para o cliente direto. Então, por exemplo, vamos pegar lá, vocês conhecem aquela empresa, a empresa que, como chama lá? O Graal, né? O Graal aqui da Bandeirante, ele gastava 71 mil de energia. Aí fomos lá, fizemos um estudo para ele para instalar solar, e de repente ele ia pagar 60 vezes e ia economizar 90% dessa energia. 70 mil, ele ia pagar só 7 mil, e a área de concessão lá era CPFL. Né? Então, só que a CPFL, no meio do caminho, ficou sabendo que a gente estava oferecendo um sistema para eles, que eles iam economizar 90%. Ela chegou com o gerente e falou: escuta, vamos fazer um contrato aqui? Você paga 70 mil de energia hoje. Vamos fazer um contrato fixo aqui, você vai pagar 35 mil por 5 anos. Aí perdemos. Ou seja, eles acabaram aceitando esse contrato, mas eles acabaram perdendo no tempo. Mas para aquele momento, ele teve uma economia de 50% no valor, né? Só que, no fundo, né? Bom, ficou assim. Aí tem vários outros, né, estudos. Então, no caso do banco, voltando o banco Bradesco, né? Então, a área de início, apresentei toda a documentação e tal, mas nosso preço não ficou bom. Então, teve uma empresa que ganhou, e eles, provavelmente, depois eu não acompanhei, eles estavam instalando essa usininha de 5 megawatts na região de BH para atender 240 agências do Bradesco. Com isso, né, com isso feito, aí eles iam ampliar. Né? Depois eu não acompanhei mais. Mas é isso aí. O que mais que eu podia falar? Quanto falta, professor? Temos mais uns 10 minutos aqui. 10? Então, deixa eu ver abrir aqui. Mas... Bom, todo mundo entendeu? Querem fazer alguma pergunta? Tudo? Pessoal, fica à vontade aí se alguém quiser conversar com o Clóvis, né? Ele tem bastante experiência, principalmente no mercado. Ô, Clóvis, eu tenho uma pergunta antes que o pessoal levante a mão. O que você acha, agora a gente tem alguns alunos aqui acompanhando, né? O que você vê, assim, para esse pessoal que está na faculdade agora, como principal habilidade para entrar no mercado de trabalho? Então acontece o seguinte, por exemplo, na nossa área, e todo esse pessoal, geração, transmissão, distribuição, sempre vai ter lá no departamento a parte de comunicação. Então, por exemplo, a gente tem também o sistema de comunicação. Comunicação entre subestações, né? Então, normalmente tem um sistema de rádio que a gente vai colocar lá, a gente faz um estudo, a gente tem a base station, por exemplo, tem a base station, né? Para facilitar o estudo, ao invés deles usarem esses sistemas de comunicação existentes aí, de uma Huawei, ou sei lá, de uma Vivo, a gente faz o estudo ponto a ponto, né, com rádio e base station. Né? E aí entra o pessoal. Então, por exemplo, o pessoal daí, que a gente, né, tem solicitado, as 2 vagas que a gente tem, né, lá, eu vou reforçar, vou pedir para o Nelson passar para você. Os engenheiros de TI. No caso da Chesf, lá, né, foram 18 pessoas que a gente contratou, só 3 eram engenheiros. Né? O resto era técnico ou especialista em TI. Entende?
Hoje é isso daí. Outra coisa também, ó, de TI. Um amigo meu, recentemente, é o gerente lá da Unimed, né? Porque é o seguinte, ele já era analista do sistema em 2011. Em 2011, ele já ganhava 12 mil reais lá. Entendeu? Onde eu conheci? Porque eu também fiz direito, né? E aí eu conheci no direito, então a gente teve uma sinergia, porque ele era analista e eu era engenheiro, né? Entendeu? E aí, o que aconteceu recentemente? Olha só, hein? O que aconteceu recentemente? Ele tinha um técnico de TI lá, ganhava em torno de 7, 8 mil reais. E isso faz 3 meses que a gente conversou, em outubro, mais ou menos. O gerente. Então, aí, de repente, o técnico pegou, né? Técnico TI, mandou um currículo lá, empresa inglesa contratou ele para trabalhar em casa. Chuta o valor. Aí ele nem teve como segurar. 9 mil dólares. Em dólar, né? Entendeu? O Libra, né? O que acontece? Ele não é engenheiro nem nada, ele é um técnico de TI. Quer dizer, ele é um cara formado em TI. Pronto. Aí até o Odilon, que é advogado e VB, e analista de sistema, falou, pô, pode ir, pelo amor de Deus, eu também vou. Bom sentido, entendeu? Então, é assim, olha, é legal essa interação. Eu, como professor, por exemplo, eu sempre gostei de orientar meus alunos a se interagir, e fora também do país, entendeu? Como a aluna que eu assisti aí, foi lá, fez intercâmbio, né? Eu tenho ex-aluno meu que está agora no Canadá, e era engenheiro de telecom. E tem analista de telecom também. Eu estava fazendo o curso de inglês lá, aí um amigo, peguei amizade lá, ele é de telecom. Aí ele estava ruim o inglês, ele falou, vou fazer um intercâmbio 9 meses. Fez com a Irlanda, voltou falando inglês fluente. Já pegou os melhores empregos, entendeu? Então, olha, o TI é assim, é uma febre agora. O que tem mais emprego agora é para TI. Né? Agora, é claro, nas automações, o técnico de TI ele vai sempre interagir com o engenheiro, por exemplo. Por exemplo, lá na Chesf. Então, esses técnicos poderia ser tudo, poderia ser daí do Inatel. Inclusive, nós já falamos, né, com o Inatel, para vocês entendem? Então, foram 18, de repente, a gente precisa contratar os 18, né? E no sistema de automação como um todo, sempre vai ter pessoal de TI, não tem jeito. Então, por exemplo, um outro sistema que é muito importante, que a gente atua também, né, que já tem experiência nisso aí, assim, vamos pegar a CETEP. A CETEP tem lá 138 subestações. Então, dentro da subestação, existia lá os relés, né, que são o elemento principal que faz a logística interna, os relés. Então, tem lá relés da WEB, relé da CIM e relé da Areva. Eles não conversavam entre si. Aí nós criamos um sistema, um e-robô automático, que lê qualquer que seja robô. Entende? Então, dentro da subestação, ficou integrado qualquer fabricante, porque o fabricante, por exemplo, Siemens, ABB, Areva, eles tinham sempre o sisteminha dele e não comunicavam com o outro. Então, imagina, eu tenho lá uma subestação A que tem 6 fabricantes de relés e eu precisava colocar 6 servidores do lado de cá para monitorar cada, né? Nós integramos isso. Então, hoje, como é que é o sistema? Hoje, chama Sistema Integrado de Proteção. Na CETEP, ele chama SICAR, né? O que acontece? Então, hoje, no centro de operação, o operador vai lá e ele fala, quero ver o relé 1 da subestação 50. Pronto, vai lá, baixa os dados do relé 1. Ah, quero ver os dados de oscilografia online dos oscilógrafos. Né? Por falar em oscilógrafo, né? já comentei um pouco do oscilógrafo, né? O oscilógrafo, são as transmissoras que compram o oscilógrafo, que eu falei para vocês, né? Então, o Sistema Integrado de Proteção para Transmissora, ele lê oscilografia de relés e oscilografia de oscilógrafos na transmissão. E na distribuição, também ele lê oscilografia de relés, porque na distribuição normalmente não tem oscilógrafo, né? Não tem oscilógrafo. E mais interessante ainda, na transmissão, o Sistema Integrado de Proteção, para leitura da oscilografia dos relés e dos oscilógrafos, é exigido pela ONS, né, que se mande mais ou menos online, ou seja, direto, né, você tem que mandar todos os filtros do que está acontecendo em cada subestação, por questão da proteção, né? Então, o sistema ONS. Então, normalmente, quando a gente faz esse sistema, que é para uma transmissora, então a gente faz ele, ou seja, já interagindo com a ONS, entendeu? Então, eu pego os dados de toda a subestação lá, com toda... Então, para executar tudo isso, tem engenheiro de telecom, certo? E tem engenheiro de proteção. E tem técnicos, analista de sistemas, né, que cuida da programação, ou seja, da integração de rede, entendeu? Então, quando a gente fala rede, né?
Na distribuição, o que acontece na distribuição? Existem os sensores de faltas, que nós fornecemos também, sensor de falta na distribuição. Por quê? Se vocês verem na rua assim, tem lá o transformador de distribuição e o 13.8 kV, né? 13.8, aqueles 3 fios que chegam. Então, normalmente, para vir para a residência ou para as empresas, tem que passar para o transformador de distribuição. Então, vamos pegar um Eletropaulo, ela deve ter aí, se ela tem religadores, ela deve ter uns 7.000, 8.000, e transformador de distribuição, ela deve ter uns 10.000, mais ou menos, entende? Então, esse transformador de distribuição também, né, o que acontece? Existe ali depois, antes do transformador de distribuição, você pode colocar o religador, né, que é o elemento inteligente para fazer a coordenação e melhorar o DEC-FEC, né, fazer as manobras. Como é que funciona esse religador? Esse religador está em determinados pontos de ramais. Quando alguém bate no poste ou por qualquer motivo cai uma árvore lá, e aí o sistema desliga naquele trecho. O religador ele é um equipamento inteligente que ele faz uma manobra. Então, ele desvia, né? Ele faz a energia vir por outro circuito, por outro lado da linha, né? E aí isola. Se, por exemplo, ia ficar 2.000 consumidores sem energia, fica só 10, só 15, entendeu? Tudo automático. Porque vamos pegar um Eletropaulo, imagina um dia de chuva e tudo mais, se você tem que mandar antes, né, quando não era automático, você mandar o operador ir lá, nossa, tem chuva, não acontece nada, né? Então, e outra, o que acontece? O religador também ele serve para evitar os acidentes. Então, por exemplo, quando cai uma fase, alguém bate no poste ou o vento derruba a fase, normalmente, mesmo estando protegido, pelo menos morre uma pessoa por ano com acidente. É triste, né? Só que, então, eles estão sempre tentando melhorar, né? O pior de tudo é o curto-circuito de alta impedância, né? Quando está chovendo e tal, por exemplo, a fase bate em cima do carro lá, né? Então, o sistema já atuou, mas às vezes está energizado, porque essa falha ainda existe, né? Então está lá, o sistema não desligou, a hora que a pessoa sai do carro, quando ele põe o pé no chão, ele torra. Porque o carro está naquele potencial, né? E a hora que ele põe... Então, tem toda aquela tratativa aqui orientada do pessoal. Olha, se está chovendo, tem um cabo em cima do teu carro, não sai de dentro. Não sai de dentro, entendeu? Porque você não sabe, né? Por exemplo, vou pegar em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? Tinha lá a rede, o ônibus elétrico, né? O cabo caiu em cima, o ônibus elétrico, o cabo caiu em cima do ônibus. Aí o auxiliar lá, o cobrador, foi lá, na hora que ele pôs a mão quando ele pôs a mão entre o suporte do ônibus e o chão, torrou. Por quê? O ônibus estava no potencial 13.8 kV, né? Então, existe todo um sistema, né? Mesmo, ainda tem falhas, entende? Ainda tem falhas, né? Então, o religador faz esse controle, né? E aí, como é que ele funciona também? Para instalar, bom, assim, como ele funciona? Então, ele tenta desligar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, se ele viu que o curto não saiu, se for curto, ele não desliga mais esperando que o pessoal vá normalmente, né? Porque se ele ligar, ele pode matar alguém, entende? Então, mas ainda tem falha nesse sentido. Então, quando a gente instala os religadores, nós não temos religador hoje, mas já na empresa que eu trabalhei, nós podemos instalar o religador. Dentro do religador tem um sistema de comunicação, ou seja, tem um rádio, aí precisa da mão de obra também do pessoal, né, de TI para fazer uma comunicação, né? Então, não precisa ser engenheiro, pode ser o técnico de informática, um TI que domina toda essa parte, né? Domina. Se ele não domina, a gente ensina. Tem o pessoal da engenharia nossa que treina a pessoa, né, também. O que mais importante que eu podia falar aqui? Tal, do solar, que eu acho interessante, né? Eólica, tá? É isso. Acho que tem uma pergunta aqui, Clóvis. Sim, Vamos abrir para as pode falar. perguntas aqui agora. Ô, Sim. Luiz Fernando, fica à vontade aí. Pode falar, Luiz. Primeiro, boa tarde, agradecer pela palestra. Minha pergunta é como você tem visto o mercado de trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento, mais voltado para a geração? Bem perguntado, bem. É o seguinte, eu trabalhei, então, também, né? Aqui nós trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento. Eu sou responsável aqui. Pô, esqueci de falar esse detalhe importante. Ainda bem que você me lembrou. Ó. Então, eu trabalhei os 18 anos na ECIL e lá eu forneci 18 sistemas de pesquisa, P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Foram 4 para geradora, depois mais ou menos 3 para transmissora e para distribuidora foram mais ou menos uns 12, mais ou menos. Então, esse mercado era o seguinte, ó.
toda transmissora, distribuidora, geradora tinha lá 1% do valor do faturamento para gastar com pesquisa e desenvolvimento, né? Só que recentemente teve esse problema da pandemia, então eles pegaram um pouco a verba. E eu imagino que estamos voltando. Por exemplo, vamos pegar um Eletropaulo. O Eletropaulo tem 40 milhões de anos para gastar com pesquisa e desenvolvimento, né? Pega uma Chesf, também lá, em torno disso. Aí, todas elas tinham lá, sempre 0,5% a 1%, sendo que 0,5% era para pesquisa e desenvolvimento, né, de produto, e o outro 0,5% para eficiência energética. Tudo era projetos, né? Então, com o evento da pandemia, aí o Bolsonaro resolveu pegar um pouco essa verba, então, mas a gente acredita que está voltando, né? Então, lá foram 18 P&Ds, né, que eu forneci lá para a ECIL, dos quais, desses 18, 5 eu era pesquisador também. Então, esse é um mercado que é legal, eu sempre gostei muito desse mercado, é um dos motivos de eu ter feito o mestrado lá na Poli, era exatamente para isso. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado na Poli foi sistemas para minimizar o furto de energia, né? Furto de energia residencial e comercial, né? Esse foi a minha dissertação de mestrado lá na Poli, na USP, né? Então, o que acontece? Então, estava uma velocidade toda, começou em 2000, mais ou menos, e veio até aí 2015, 2017. Né? De lá para cá, eles começaram a filtrar um pouco, né, e virou uma política interna. Então, de repente, você criou o P&D, né? Mas sua pergunta é o seguinte, olha, vai voltar, né? Vai voltar, sim, eu acho que, né? Por exemplo, no ano passado a gente ganhou um para Belo Monte, usina Belo Monte, né? Só que aí estava tudo certinho lá, e de repente o Bolsonaro assinou lá um documento que ficava prorrogado, diminuiu a verba. Então, aí eles têm que escolher aqueles P&Ds, você tem 30 P&D, cortou lá 50% e ele vai escolher 10%, entende? Então, assim, pesquisa e desenvolvimento, ele é legal e está surgindo aí aquela modalidade de geração, porque pesquisa e desenvolvimento tem que ter originalidade, não pode ter nada igual, né? Agora, já com o PDI, que eles estão... já é uma análise nova que estava para sair, que eu até não me atualizei. Esse PDI é um produto. Então, eu chego para a concessionária, tem um produto aqui. Não precisa ter originalidade, aquelas coisas, né, que exige o pesquisa e desenvolvimento, né, da ANEEL. Então, claro que isso vai ser também administrado e controlado pela ANEEL, mas é um PDI. Então, eu chego com o projeto, virou um produto, ele banca esse produto. Né? Então, por exemplo, eu sempre gostei. Então, eu acho que tem que voltar, né? Para esse momento, foram 18 P&Ds, um cada ano lá que eu acabei fornecendo. Só para vocês saberem mais ou menos, eu até conto o que é cada um que eu me lembro aqui. Tá com tempo ainda? Tá, tem mais 3 minutinhos, pode finalizar. Então, para geração, né? Então, esse pesquisa e desenvolvimento. Para geração, tinha lá um certo momento que a máquina geradora ela confundia com 0 volt com curto-circuito, né? Perdão, geração, essa é transmissão, perdão, geração da CESP. Geração da CESP. Então, na Ilha Solteira lá, tinha um certo momento que as máquinas desligavam sem necessidade. Aí nós criamos um circuito, P&D, eu com o meu pesquisador lá da própria USP e tal, criamos um circuitinho para inibir isso daí, ou seja, a máquina só passou a desligar realmente quando tinha curto-circuito, porque ela ficava desligando toda hora, perto do 0 volt, que o 0 volt não é curto-circuito, né? Então, esse foi um P&D. O outro foi o seguinte, tinha todas as usinas lá, né? E eles precisavam baixar os dados de oscilografia dos relés das usinas. Não tinha oscilógrafo, né? Então, a gente fez um sisteminha com inteligência artificial, tudo, para baixar os dados de oscilografia dos relés das usinas aqui em São Paulo. Tem todo o sistema, entendeu? Para eles fazerem análise. Porque o sistema de oscilografia dos relés, ele é tão importante, tanto na geração, quanto na transmissão, quanto na distribuição, para verificar a qualidade e o que está acontecendo. Por exemplo, na geração, para verificar a máquina, o que está gerando, a máquina geradora. Na transmissão, seria os equipamentos da transmissão, né? 500 kV, 230 kV. E na distribuição, aí seria lá, tem o dado da subestação e os religadores que podem estar ligados na rede de distribuição, conforme a gente já conversou, né? Então, é isso. Eu acredito que sim. E outra, o que está acontecendo? O mercado, tanto a geração, quanto a transmissão, e quanto todos aqueles engenheiros mais velhos, lá, 55 anos, 50 para cima,
todos foram demitidos recentemente, entendeu? Então, tá sobrando, vamos pegar uma Light, por exemplo, só tem engenheiro novo lá, né? Então, esse mercado ainda tá legal. Então, o que acontece? Eu acho que, assim, é promissor. O mercado, tanto geração quanto distribuição. Geração e distribuição, a parte fotovoltaica, a parte eólica, isso aí nunca vai acabar, sempre tende a crescer. Então, com essa demissão desses engenheiros antigos, os novos estão, né, aqueles que sabem um pouco, estão entrando, estão se dando bem, entende? Isso é legal. Esse mercado nunca vai faltar. Bom, falando do mercado da indústria também. A indústria, ela ficou... Eu trabalhei um tempo na indústria, nos 10 primeiros anos foram indústria, né? Antes de vir para o setor de energia. As indústrias estão crescendo também, né? E sempre precisa lá. Toda a parte de comunicação, toda a parte de TI, né? As indústrias. As prefeituras também, sempre precisa do pessoal de TI, um lá que é um assistente do prefeito, né? Nós acabamos de ganhar uma concorrência em Campo Belo, que é interior de Minas aí. O que esse pessoal vai fazer lá? A gente pegou um sistema de manutenção da rede dele, de comunicação dos sinais para ativar, ou seja, comunicação com os celulares. Então, tem as torres, né? Tem as torres e todo esse sistema que leva o sinal até o celular regional. E aí a gente entra ali com a manutenção, nesse caso. E nesse caso, a gente contratou pessoas do local. Então, toda vez que a gente ganha alguma coisa, alguma concorrência, a gente contrata o pessoal local. E foi isso que eu falei para os prefeitos, né? E um deles que a gente acabou ganhando. Eu sempre falo, quando a gente vai no local, a gente ganha a concorrência, a gente contrata alguém da área ali para treinar, né? Para não ficar deslocando engenheiros ou técnicos de longas distâncias, né? Porque a sede está em Itajubá, mas aí, por exemplo, ele está lá 300 quilômetros, lá 400 quilômetros de Itajubá, essa prefeitura, né? Então, o sistema de telecom, né? Na CEMIG, recentemente, ontem mesmo, teve uma concorrência para interligar as 7 subestações, né? No sistema de telecom. Então, além da parte de automação, né? Existe o sistema de telecom entre as subestações, que aí você coloca o objetivo hoje é sair daquela mesmice, né? Usar o pessoal que está aí e começar a utilizar base station menores, né? Para adequar o sinal e custar mais barato. Por exemplo, vamos pegar outra lá de Campo Belo, aí no interior. Tinha lá a inclusão digital, por exemplo, né? E o pessoal queria assistir às aulas do município e o sinal não chegava. Então, nós colocamos lá, o sinal não chegava na área rural. Então, nós colocamos uma antena, um rádio, para poder enxergar o sinal e possibilitar que o aluno, com baixo custo, né, tenha acesso na área rural, né, acesso nas aulas. Né? Então, esse sisteminha de integração envolvendo a origem do sinal, aqui no caso, onde o professor está gravando, até chegar lá no aluno, pode ser, a gente tem capacidade de fornecer esse sisteminha, competir com o existente hoje, entende? Então é isso, eu acredito que a formação nunca é demais e eu tenho uma tendência a melhorar. E o setor elétrico sempre teve lá, né? Ainda mais agora, eles sempre trocam. Quando o engenheiro ou o tecnólogo está lá 50 anos, eles demitem e contratam pessoas novas, né? Direto. Pessoal, mais alguma pergunta aqui para o Clóvis, para a gente finalizar? Eu sempre falei para os meus alunos o seguinte, gente, não importa onde você se forma. O Inatel tem nome, mas mesmo quando não tem nome, você tem que fazer valer o teu diploma. Né? E o que é fazer valer o diploma? É correr atrás, né? Aproveitar uma oportunidade de estágio, e assim por diante. Né? Então, as 2 vagas ainda tem aqui, tá valendo. Vou pedir para o nosso passar para vocês. Isso, manda para nós aqui. O Nicolas, fica à vontade. Clóvis, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta só em relação à área de TI, que você está falando que está muito promissora na parte de energia. Sim. Faz alguma diferença para essas vagas, por exemplo, ser engenheiro de computação, ser engenheiro eletrônico, telecom? Não, é assim. Isso é importante assim, esse nível? Não, deixa eu te falar, né? Por exemplo, quando eu estava na Feirol, que eu entrei, então tinha opção, engenheiro, opção eletrotécnico ou eletricista. Né? O eletrotécnico, ele vai ver umas disciplinas no último ano diferente, que é de máquinas, né? Máquinas e tudo mais. Então eu optei por engenheiro eletricista e acabei trabalhando fortemente na eletrotécnica. Né? Ou seja, na parte do sistema de transmissão. Então, o engenheiro eletricista, ele tem é o mesmo, né? Ou seja,
ênfase eletrônica, ênfase computação ou o eletricista normal, né? O CREA é o mesmo. Aí, engenharia de computação. Então, o engenheiro de computação, ele normalmente, o analista de sistemas, por exemplo, o melhor nosso, o nosso melhor parceiro que desenvolveu toda a parte da oscilografia, ele é analista de sistema, chama Luiz Passos, que está conosco. Então, toda a parte do software de oscilografia que eu falei para vocês, né, do Sistema Integrado de Proteção, ele que fez. E ele não é engenheiro, ele é um analista de sistema. Ele é um analista de sistema. Então, tudo depende de cada um, né? Então, por exemplo, teve um outro técnico que trabalhou comigo na ESIL, o cara era tecnólogo, mas chama Aires, ele tem 20 patentes no nome dele, do sistema elétrico. 20 patentes. Por exemplo, começou lá na antiga Xerox, ele criou um circuito para a antiga Xerox, ganhou uma fortuna, né? Um circuitinho que ele criou, que tinha patente, e você fica por 20 anos, né? Se virar produto, você fica 20 anos ganhando um percentual do valor do produto. Né? Então, por exemplo, esse Aires ele tinha 20 patentes no nome dele, ele é um tecnólogo, ele não era nem engenheiro, né? Então, a questão de analista, engenheiro de computação, analista, né? Ou tecnólogo, TI, olha, dependendo da área, eles são iguais para ser contratado, não importa. O importante é a hora lá e se o cara tem a bagagem. Né? O aluno, né? Tem a bagagem. Tendo a oportunidade, é importante. Né? Temos aqui também, olha, esse aí é o principal, é o cara o software, né? E ele participou já conosco, assim, pelo menos, ele tem mais P&Ds do que eu, né? Ele é analista de sistema, entendeu? Tá. O que mais? E o mestrado faz diferença, assim, para essas coisas? Ou... Você fala tratar na hora de escolher? Não, na hora de escolher é a experiência que você marca lá. É a bagagem. Trabalhei nisso, é a bagagem. Trabalhei nisso, fiz isso, tal. Por exemplo, o Luiz lá, ele é analista de sistema, mas ele nem um engenheiro é igual a ele. Ele é um analista de sistema. Até então, se fosse um engenheiro... Oi? Perdão, te cortei, desculpa. Oi? Eu ia perguntar assim, até se fosse um engenheiro que não tem a ver tanto assim com a parte elétrica, por exemplo, civil, até então, isso sim não faria tanta diferença? Você sabe, né? Por exemplo, você sabe que é o seguinte, ó, o que é legal. Se você já é engenheiro de qualquer área, você faz mais 1 ano e meio ou 2, você já é, por exemplo, ele já é eletricista. Se faz mais 1 ano ou 2, você é eletrotécnico. Se faz mais 1 ano ou 2, você é civil. Eu tenho um maluco do meu amigo, ele é civil, elétrico e segurança do trabalho. E eu também. Eu sou elétrico e segurança do trabalho. Esqueci de falar desse detalhe. Eu sou engenheiro elétrico e engenheiro de segurança do trabalho também. Entendeu? Então, olha só, paralelo a tudo isso que eu fiz, eu lecionava, eu era CLT na empresa e tal, eu fui credenciado no Porto de Santos de 97 a 2017, como engenheiro certificante por auditor fiscal. Então, eu era CLT na empresa, trabalhando na parte de automação, desenvolvimento, professor, né? Fui professor de 18 anos também, em paralelo com a engenharia. Né? Eu lecionei na FEI, lecionei na Faculdade de Interlagos, e vários colégios técnicos também. Então, eu era engenheiro certificante, eletricista do Porto de Santos e do aeroporto de Guarulhos também. Então, como é que é? Esse credenciamento é um credenciamento que você faz lá tem que ser engenheiro aí. Né? Você credenciou, e aí chega a tua vez, né? Chegou a carga lá de tal lugar, de qualquer parte do mundo, sendo equipamentos eletrônicos ou de automação, eles chamam de engenheiro eletricista. Então, lá tem credenciamento de engenheiro eletricista, credenciamento de engenheiro civil, credenciamento de engenheiro mecânico e credenciamento de engenheiro químico. Né? Então, essas modalidades. Você credenciou, e isso é de 2 em 2 anos. Então, eu fiquei lá, né? Até de 97 até 2017. 2017 também. E aí eu complementei, como era engenheiro eletricista, eu complementei também 2 anos como engenheiro de segurança do trabalho. Aí eu também, paralelo a isso, eu fui perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo. O que acontece? Eu fiquei mais ou menos ali, fui credenciado ali de 2012 até 2017, mais ou menos. Por quê? É o seguinte, como é que funciona aí? Isso só para você saber. Então, o engenheiro, como eu tinha feito a eletricidade, eu achei interessante fazer a segurança do trabalho, porque eu comecei a ter... eu via que dentro do setor elétrico, o engenheiro de segurança do trabalho também tinha uma chance ali, né? E o que aconteceu? Então, eu fiz... Aí o perito, eu tinha um amigo lá, que era advogado, ele me apresentou para o juiz lá,
Tribunal Regional do Trabalho. Não é porque ele me apresentou. Você pode entrar lá e, né? E aí eles gostaram, porque eu tinha mestrado, engenharia de segurança, perito. Bom, no fim eu era perito e juiz também, né? Juiz de trabalho. O que faz o perito como engenheiro de segurança do trabalho? Sabe, né? O engenharia de segurança do trabalho é cuidar da vida e da saúde do trabalhador, né? Aquela história toda. Então, vamos supor, o reclamante pedia lá uma indenização ou processava a empresa lá. Aí o juiz do trabalho nomeia o perito, que seria sempre um engenheiro de segurança do trabalho, para verificar a insalubridade e periculosidade no período que ele trabalhou ali, entendeu? É isso que faz. Então, tem lá todas as normas, NRT e tudo, né? Então, também, né, foi aí de 2012 até mais ou menos até 2018 aí. A desvantagem de ser perito do trabalho, né, da justiça, é que os laudos demoram demais, né? É ao passo que na Receita Federal você recebe antecipado, entendeu? Você manda, vai custar tanto, e você manda, né? E os caras pagam antecipado, né? Entendeu? Bom, o que mais que poderia ser interessante? Então, assim, obrigado, viu? Feito uma engenharia, você pode complementar, dependendo da faculdade, né? Você complementa mais um ano e meio, se você é civil, mais um ano e meio você é mecânico, ou mais um ano e meio você é elétrico, e vai, né? E o CREA é um só. Por exemplo, eu pago CREA, no meu CREA está escrito engenheiro, eletricista e segurança do trabalho. Engenheiro de segurança do trabalho. Então, o cara que é mecânico e civil, vai estar lá, engenheiro civil e mecânico. E aí você paga só uma anuidade de CREA. Bacana. Obrigado. Mais alguma coisa interessante, gente? Mais alguma coisa? Estamos com o tempo aqui já, mas tem mais uma pergunta aí, se alguém quiser finalizar. Pode falar. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Olha, só reforçando, a interface internacional é muito importante. Tá? Só aproveitando, ex-aluno meu aqui, aproveitando também, né? Bom, melhor é fazer a pergunta, depois eu falo isso aqui, né? Não sei se tem mais alguém aqui, acho que não, Ross, pode finalizar. Então é o seguinte, ex-aluno meu aqui, ele fez aqui na FEI também, fez engenharia de segurança, engenharia de produção, né? Engenharia de produção, Rafael, tá? Aí ele, poxa vida, o que eu faço, tal. Aí ele foi fazer uma interface lá com chama o país lá? Irlanda. Foi para Irlanda, aí fez uma pós-graduação lá, entrou numa empresa lá, sabe de quê? A empresa, olha só. O cara faz jogatina por internet, ou seja, é um cassino virtual. Ele foi efetivado lá, fez pós-graduação lá, foi efetivado lá. Por quê? Ele falava um pouco português, melhorou o inglês dele e a maioria dos clientes eram brasileiros, mais de 1.000 clientes. Cassino virtual, olha só, imagina. Então, fez engenharia de produção, complementou lá um sistema lá na Irlanda, lá, tá com 3 anos que ele está lá. Foi efetivado. Não quer nem voltar mais. O outro foi para o Canadá, né, fez comigo na USP lá também, chama Burian. Aí ele está numa empresa lá de telecom e está 7 anos lá já, entendeu? Porque o Canadá tem essa vantagem, assim, o Canadá gosta muito, tem vários outros, o Canadá gosta muito dos técnicos brasileiros, seja TI, seja... Mas assim, limitado até os 45 anos, entendeu? É uma chance também. Bem, pessoal, acho que é isso. Eu vou parar de gravar. Antes, queria agradecer ao Clóvis aqui imensamente por essa hora aí cedida, né? Por esse bate-papo, que foi muito legal, contando a experiência dele, né? O que ele tem de visão aí no setor elétrico, né? E deixar o Inatel também de portas abertas aqui, né? Para a gente poder avançar nas conversas aí, na parceria aí junto com a MTK também. Tá bom? Excelente. Qualquer coisa também, pode perguntar, interagir. Se quiser passar meu e-mail aí, a gente troca ideia sempre. Tá certo.